Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Prazer em revê-los. Bom dia. Olá, tudo bem, Simone? Prazer em revê-los, ou então, no caso, que bom conhecer Bom dia. vocês. Oi, Marcos. Bom dia. Deixa eu estou olhando aqui. Ah, aqui, lembrei. Aqui, uma janela. Aqui. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Peraí, cancelar. Então, queridos, tudo bem? Silvana, Gilciane, né? Bom, tela inteira. Eu vou aqui. Eu não sei se dá. Ah, mas não vai dar desse jeito. Interromper. Eita, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Por que que não está aparecendo? Espera só um pouco, que mudar esse negócio da Google, eles vão mudando umas coisas. Acho que deixa eu fazer um negócio. Pronto, vamos ver aqui. Bom, pessoal, deixa eu só. Ai, que dá uma nervoso quando a gente não consegue fazer as coisas. Ah, agora sim, agora sim. Pronto, arrasou. Tudo bem, queridos? Desculpa, vocês estão olhando? Vocês estão vendo a minha tela, né? Ótimo. Então, queridos, deixa eu fazer isso aqui. Ótimo. Deixa eu fazer assim. Deixa eu só arrumar aqui, gente, porque a situação é demais, né? Pronto. Já arrumei. Bom, queridos, agora deixa eu fazer isso. Pronto. Queridos, é o seguinte, deixa eu fazer aqui, ó, apresentação. Sair da tela cheia, que fica melhor para mim. E eu posso, de repente, vê-los talvez um pouco melhor. Deixa eu só ver. Layout. Aqui. Barra lateral. Ótimo. Agora já me ajeitei. Bom, primeiro, bom dia de novo. Obrigada por estarem aqui. Para quem já me conhece, professora Raquel. Eu sou professora em pós-graduação, na graduação, em vários outros locais, dou palestra a respeito tanto de área de sucessões, família, como imobiliário. Já fiz vários cursos aqui na ESA e eu tenho o maior prazer de estar aqui. Para quem veio à última aula, que faz tempo, foi no dia 31 de maio, tinha alguém aqui dia 31 de maio? Porque esse curso é parte 1, parte 2, hoje é a parte 2. Tinha alguém só? Eu Sim? estava. Ah, legal, Simone. Então, e outras pessoas, né? Então, eu quero dizer assim, primeiro eu quero agradecer por ter, ótimo, Filomena, ter a paciência de ter aguardado, eu tenho que fazer essa manifestação, porque o fato de não ter sido na sequência a aula, acredito que a maioria já saiba, né, pelo fato, não sei se foi divulgado, acredito que não, pela ESA, mas meu pai estava altamente doente, estado grave, isso, Silvana. E então eu não tinha condições de, na semana seguinte, lecionar. E eu fiquei muito com ele, e infelizmente faz 2 semanas, quase 3 semanas que meu pai faleceu, né? Então, mas o maior bem de todos, eu fico feliz de ter ficado o tempo inteiro, não é mesmo, queridos? É assim, o importante é esse tempo que resta, nós temos que ficar com os nossos pais. Obrigada, pessoal, obrigada. Então, assim, eu agradeço a compreensão, mas eu acho que vocês, no meu lugar, vocês também fariam a mesma coisa, né? Perderiam um curso, vamos dizer assim, né? Só que eu, como sou professora, então, assim, eu não tinha condições. Hoje eu estou um pouco melhor, mas assim, é muita tristeza para quem perdeu e tivemos e os pais, né, gente, eu não vou nem comentar, né? É autoexplicativo, né? Então eu agradeço e vamos para a finalização da nossa, né? Que bom, Simone, isso mesmo. Obrigada, Débora, Leila. Muito obrigada, Simone. Então, realmente é isso, é o que temos, né? Infelizmente aconteceu. Meus queridos, então, só para a gente, vamos retomar. Veja, o curso nosso,
ele trata-se disso, pacto nupcial como prevenção de conflitos. Então, é meio trabalhando, mostrando a vocês, na primeira parte, o que a professora, a gente trabalhou a respeito do que é o pacto, como fazer, os regimes, e eu falei a respeito até, inclusive, do regime da separação legal. Já falei que eu estou no Instagram, né? Que aqui eu também. Olha, eu não publiquei faz tempo que eu não estou publicando, porque eu estou. Porque eu estava acabada, né, gente? Aqui, ó, até publiquei do meu pai aqui, né? Então, mas eu vou publicando outras, não só conteúdos, mas também possibilidades de outros cursos. Recebi de vocês um formulário, uma resposta a respeito, o que vocês gostariam mais de ler, de ouvir, de curso. Então, ainda vou fazer uma repescagem. Então, gente, a derradeira aula agora, né, é a nossa parte 2 e vamos para lá. Queridos, é o seguinte, temos como a pacto nupcial. Gente, vamos falar uma coisa aqui, direta. É o seguinte, pacto nupcial, ele é como um contrato, no caso das relações civis, idem no que diz respeito aos elementos do negócio jurídico, existência, validade e eficácia. A questão ligada ao pacto nupcial, que a gente trabalhou inclusive relacionada à união estável não é pacto, e sim um contrato escrito que você queira, ou na própria escritura pública, em que você declara a união, também ali falar, optar inclusive pelo regime, e aí é o pacto que vocês têm, na verdade, só que é por escrito. O pacto nupcial, além de ser obrigatoriamente na forma pública, ele também tem que ter os requisitos de qualquer negócio jurídico para ter eficácia. Bom, por que eu estou também comentando isso? Ora, deixa eu só fazer aqui. Aqui. Então é o seguinte, pessoal. Vamos pensar em contrato. O contrato em si, ele no fundo, ele é um momento de declaração de vontade. Veja, o pacto é obrigatoriamente escrito. O contrato, como uma espécie de negócio jurídico, e, portanto, o pacto também é uma espécie de negócio jurídico, o contrato em si, ele tem o quê? Ele pode ser até, inclusive, verbal, não é mesmo? Não só escrito. Agora, o pacto, como negócio jurídico, ele obrigatoriamente é escrito, e ele, como qualquer outro negócio, ele faz exatamente que a declaração de vontade seja naquela. É a qualificativa, né? Aliás, perdão, tem a possibilidade, né, de ver os efeitos desejados pelas partes. Né? Então, eu tenho uma declaração qualificada, porque ali eu tenho os contornos de um negócio jurídico que é indispensável, que é a existência, que aí eu estou dizendo que eu tenho que ter pessoas capazes, eu tenho que ter uma declaração de vontade, essa ligada à finalidade negocial, que é o ter o casamento logo após, e em seguida sem vícios. Sem vício, quer dizer que um pacto pode ser nulo? Pode. Um pacto pode ser anulável? Sim, desde que haja umas circunstâncias ali previstas, como a gente sabe do código, do artigo 171 ou do artigo 167, 166, né? Que violar lei imperativa. Um momento. Bom, tudo isso para dizer também que tem que ter esses requisitos. Eu tenho uma outra questão. Como contrato, o pacto também é prevenção de litígios. É que, assim, as pessoas que vão casar, vão passar a falar no casamento, não na união estável. Mas quando vão para casar, a coisa é muito flores, né, gente? Tudo ali, meu Deus, que maravilhoso e tal, e não pensa. O pacto, ainda que você queira casar no regime da comunhão parcial, vale a pena tê-lo. Veja, que a gente já explicou que pode ter um regime misto, não é, gente? Eu posso fazer um misto, um mix de regimes. Mesmo se você prevalecer numa grande parte do regime da comunhão parcial, é importante justamente porque você previne, ali fica estampado que situações que o próprio regime estabelece, você pode retirar força. Então é muito importante, é valioso um pacto.
E o problema está lá no futuro, né, gente? Por conta do divórcio, claro, não por conta da morte. Princípio, então, assim, o pacto nupcial, ele, da mesma forma que um contrato, é regido pela liberdade, né? A liberdade e a autonomia da vontade de estabelecer as cláusulas entre as partes. Mas é evidente, como eu falei agora, há pouco, que qualquer negócio jurídico vai ser inválido pela nulidade ou pela anulabilidade se houver infração, né, seja por conta de lei imperativa, seja por conta da incapacidade, seja por outras situações previstas na própria lei. Sim. Então, o fato de eu ter as partes, no caso, os nubentes, terem ampla liberdade para incluir cláusulas num pacto, os limites estão na evidência, que é norma imperativa, que não pode você ir contra a ordem pública. E aí eu não vou nem falar moral, mas está dentro dos deveres do casamento, né, gente? Deveres do casamento, e principalmente as relações familiares, não adianta questionar. Você não vai poder violar esses preceitos imperativos da lei. Poder familiar, filiação, ordem de vocação hereditária, as questões relacionadas também, e aí a gente vou mostrar aqui agora há pouco, daqui a pouco, fidelidade é uma coisa bem questionável, assim, eu não posso falar que eu posso ser infiel, então assim, não vai porque está dentro dos deveres do casamento. Ah, eu vou também, assim, que cada um, uma pessoa não precisa contribuir, não vejo problema. Olha só, na contribuição em espécie, mas eu não posso falar, impedir, perdão, colocar uma cláusula em que impeça a mútua assistência. Afinal de contas, a mútua assistência entre os cônjuges, educação dos filhos, isso não está na alçada deles optarem, é lei. E aí está na situação basilar da construção da família, e o Estado tem interesse nisso. Certo, pessoal? Muito bem. Posso continuar? Então, veja, dentro dessa liberdade de construir as cláusulas, com esses limites, gente, limites tem até na propriedade. Até a propriedade tem limites, que é a própria função social, seja ela relação, os limites da códigos relacionados a obras, que é o direito de vizinhança também, seja com relação ao coletivo, que é o meio ambiente, sustentabilidade. Então, se é assim com a propriedade, que é um direito real, quiçá, no que diz respeito às questões ligadas existenciais. Muito bem, eu estou falando de direito lá na parte de família. Nas questões também dos deveres do casamento, não se pode violar. Então, é possível a liberdade dos regimes. Então, os cônjuges, os nubentes, podem optar por aqueles 4, mas pode fazer um regime misto, um bem bolado. Então, por exemplo, uma que eu quis trazer aqui para vocês, eu acho assim interessante que você, até situações que eu acho, talvez, não sei se vocês pensem que poderia existir, pode-se colocar, não só modificar os, vamos dizer lá, os preceitos do regime da comunhão parcial, por exemplo, os bens que são só particulares, alguns eles podem colocar que são comuns, por exemplo. Então, você pode modificar, combinar ou até criar cláusulas que não necessariamente relacionado ao que está previsto em lei. Então, por exemplo, às vezes você lê olha só que interessante, uma decisão do STJ, vê uma fala, uma escrita, um enunciado de um jurista, assim, que você vê como um entendimento que não é pacificado, mas vê como uma lógica para a harmonia conjugal, e você adota aquela forma de como foi interpretado aquele determinado artigo, por aquele artigo de lei, por um dos juristas, especificado num livro. Então, olha só, eu coloco uma cláusula assim: para a solução de conflitos sobre bens advindos de doação durante o casamento, adotar-se a solução pela jurisprudência dominante até 2023. Olha só. Até porque a gente sabe muito bem que pode mudar, não é, gente? Então, hoje o STJ, ele fala, olha, os bens adquiridos, as dívidas anteriores ao casamento, tudo assim, né, elas ficam somente mesmo, tá
vamos lá, consolidado, que é só de um dos cônjuges, por razões específicas relacionadas a financiamento. Cuidado que a gente vai trabalhar um pouco. Então, assim, eu posso colocar numa cláusula, não necessariamente falando de carro, bens, móveis, imóveis, ou como tratar bem particular ou bem comum, mas também situações de interpretação sobre relação da doação, tá vendo? Por exemplo, sobre esse entendimento relacionado à doação, né? Vocês devem saber, a doação, regime da comunhão parcial, doação durante o casamento é bem particular de um dos cônjuges. Então, olha só como você pode solucionar. Às vezes eu tenho um autor que fala de uma outra forma, ou um STJ tem uma opinião até aquele momento que fez o pacto. Adotar-se o quanto ensina o jurista em seu livro tal. Certo, pessoal? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, se tiver mensagem, né? Mas, muito bem, gente. Então, vejam. Elementos do negócio jurídico: existência, validade e eficácia. Então, a licitude do pacto, ou seja, você não adianta fazer cláusulas que venha contra a disposição da própria lei, mas também de ordem pública, boa-fé, porque ao ver violação relacionada a uma das cláusulas em que elas está nitidamente levando a erro, porque a pessoa ignora, né, o erro ou ignorância sobre determinada cláusula, é possível falar em anulabilidade, certo? Então, cláusulas como dispensa de fidelidade, mútua assistência, privação do poder familiar, alteração de ordem da vocação hereditária, né, esquece, é nula de pleno direito. Opa, momento importante. É nula a cláusula, pessoal, mas tem um detalhe, né? A cláusula, não necessariamente, não o pacto. Eu não preciso fazer com que o pacto seja nulo. Então, aquela cláusula na qual viola a disposição imperativa de lei, sem dúvida alguma, aquela cláusula seria nula. Como é assim no testamento, como é assim também nos contratos. Tá certo, pessoal? Gente, será que alguém está perguntando? Acho que não, né? Alguém escreve um oi aí para mim, só para ver se vai acontecer. Se eu consigo ver. Ah, pronto, consigo ver. Pronto, pronto. Então tá bom. Obrigada. Legal. Gente, outra coisa. Então, como a gente eu estou conversando com vocês. Na elaboração do pacto, eu posso fazer o quê? Inúmeras junções de regras, seja da própria lei civil, seja de leis especiais que eu adoto para trazer no pacto, ou algumas que eu crio. Olha, os nubentes. Eu falo eu crio, agora tem um momento de especial. Gente, pacto como prevenção de conflitos está a situação seguinte: a consulta com o advogado antes, né? É nesse sentido, é óbvio, né? Porque aqui se casou depois, se bem que pode alterar o regime, né? Você pode pedir alteração. Mas o pacto está muito nisso, né? Vocês também sugerirem, diante das necessidades de cada nubente ou desse casal, da realidade econômica, social, do universo, principalmente da forma de atuação nos negócios do cotidiano deles. Isso é muito importante. O pacto é valioso para não ficar, para separar o que é a vida deles como um casal, né? Numa circunstâncias ligadas ao alicerce existenciais, no afetivo, e as questões patrimoniais. Sem dúvida, você pode. Essa funcionalidade do pacto é maravilhosa, inclusive porque dá paz, porque mesmo que na hora que haja litígio, ali eu posso ter efeitos jurídicos na hora do divórcio, que eu vou executar, vou obter, vou desejar aqueles efeitos jurídicos do pacto. Por isso, quando eu faço a junção de várias regras, eu falo em um regime misto ou atípico, né? Vamos lá. Muitos doutrinadores, lá no final acho que eu vou mostrar quem são. Muitos não, poucos, mas majoritariamente, repito, majoritariamente, o pacto, o conteúdo do pacto está circunscrito
numa situação ligada só às questões patrimoniais. Então, majoritariamente, está muito ligada às questões só patrimoniais. Alguns juristas, e que não, eu acredito que também não vejo nenhum muito problema nisso, que pode ser colocado também algumas questões extras patrimoniais que depois eu trabalho. Para essa, seja a doutrina, tá, gente? A doutrina, assim, conversando. Gente, vamos só uma coisa. Lembra quando eu falei agora há pouco de que eu posso até pegar adotar uma opinião de um jurista que fala sobre doação durante o casamento? Pois é. Até porque, gente, seja a lei mas e também os tribunais, doutrina é fonte do direito e que está muitas vezes à frente, obviamente, do que o conteúdo legislativo. Né? Na situação de que ela acompanha a realidade, né, subjetiva também das pessoas, mas principalmente na visão econômica mundial, social, da contemporânea. A doutrina é hoje, com as próprias decisões dos tribunais, né? Por isso, a possibilidade, às vezes, de adotar até inserir trechos ou opiniões de um determinado jurista. E esses juristas, majoritariamente, eles dizem que se fosse houvesse a possibilidade de haver conteúdo extra patrimonial, a própria lei já teria colocado dentro do título que podia ter outro conteúdo sem ser o patrimonial. Porque nesses artigos, olha, gente, eu vou tentar abrir, porque não estava abrindo o Planalto, tá? Deixa eu ver se vai abrir agora. Não estava, vamos ver se vai. Ó, tá vendo que tá demorando? Não sei, não está dando certo. Mas nesses artigos, ele fala justamente sobre as questões relacionadas ao conteúdo patrimonial. Eu estou abrindo aqui o 1600, então já que eu não posso abrir, né, lá aí na lousa. Então, olha o que a lei diz no 1639. Ele diz: é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens ou que lhe aprover. 1640. Ah, obrigado, Gabriela, arrasou. Então, põe aí o 1640. Não havendo convenção ou ela sendo nula ou ineficaz, olha só o momento que a professora disse, negócio jurídico, como qualquer outro negócio jurídico, é sujeito a nulidades, às invalidades. Vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Então, pessoal, tudo isso para dizer que eu estou diante de uma. Muito obrigada, Gabi. De que na análise dos doutrinadores, teria a lei falado, veja, porque a lei, nos dois artigos, ele fala bens. Bens. E teria situado a posição ligada às questões existenciais, talvez. Não, existência não, mas extras patrimoniais. Então, gente, diversos aspectos e regras você pode trabalhar com o patrimônio num pacto. Muito bem. O que a professora vai falar agora? Vou continuar. Quem quiser fazer pergunta, aí levanta a mão, tá bom? Eu prefiro que abra o microfone e fale, que é até melhor. Vamos lá. Eu vou fazer, na aula passada, do lado de 31 de maio, eu falei sobre o regime da separação obrigatória. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês estão ligados. Regime da separação obrigatória precisa de pacto nupcial? Sim ou não? Só isso. Isso mesmo. Não precisa. Ok. Ótimo. Mas já o regime da separação convencional, que é aquele feito por pacto, precisa de pacto, bem como da participação final dos aquestos e o do regime da comunhão total. O da parcial não precisa. Mas eu vou fazer aqui umas breves considerações sobre o regime da separação e da parcial, porque o da comunhão universal é de todo mundo e acabou, né, gente? O antes, depois, aquela coisa toda. Com algumas exceções raríssimas. Muito bem. Eu vou fazer algumas considerações sobre esses dois regimes, pontuando situações que poderiam estar dentro do pacto. Vamos lá.
Então, veja, no regime da separação total ou convencional. Então, eu tenho o quê? Eles fizeram um pacto nupcial, e aí eu tenho bens particulares, tudo é bem particular. Vocês lembram que a professora falou que é bem particular, né? Ou seja, é exclusivo de um cônjuge. Então, por quê? Ele, tanto tudo que adquiriu antes ou durante, é de um só. Bens comuns, quando pertence ao cônjuge, né? E pode haver, perdão, isso aqui, esse slide estava aqui, perdão, essa situação aqui está ligada, só faltou inserir mais detalhes que eu vou colocar agora. Os bens comuns, eles podem haver? Pode, desde que estejam adquiridos pelos dois. Então, essa é a situação aqui no regime da separação convencional. Nós só enxergamos praticamente bens particulares. Cada um administra como quiser o seu patrimônio. E a outorga uxória, que todo mundo sabe, que é a anuência na hora de uma venda de um imóvel, ou colocar um direito real de usufruto, servidão sobre um bem imóvel, ela não é necessária. Muito bem. Com relação aos deveres do casamento e direitos relacionados na convivência familiar, que estão lá previstos lá no 1654, enfim, outros artigos, isso aqui todos é despesa do casal, salvo estipulação no pacto nupcial, com relação às despesas. Então, olha só, no regime da separação convencional, eu posso simplesmente escrever regime da separação convencional, acabou. Né? Só o pacto escrito esse regime. E aí estabelece vai seguir o que a lei fala. Só que eu posso colocar regime da separação convencional e dentro do pacto eu vou inserir que despesas relacionadas com casa ou aquisição de um imóvel, uma construção, o que for, são de ambos. Exemplo. Eu queria destacar aqui exatamente sobre bens comuns. A regra no regime da separação total é bens particulares. Mas é possível haver bens comuns? Sim. Só que a questão ligada ao regime da separação total, é necessário, se eu estou diante de um bem imóvel ou outro bem, que nenhum documento escrito ou então no imposto de renda seja destacado a porcentagem do cônjuge que contribuiu para a aquisição, seja de um imóvel ou de um outro bem. Então, a questão ligada do regime da separação total, a única problemática é falar assim, eu contribuo com grana, e aí? Só que está no nome de um só. Está no nome de um só, é dele. E aí onde o pacto funciona, que mesmo sendo um pacto, regime da separação total, eu posso atribuir ali momentos como vai ser destacada a porcentagem da contribuição na aquisição de bens onerosos. Ou mesmo dos gratuitos. Os bens doados que advêm do Nubente X vão ser bens comuns. Então, você vai criando personalidade ao pacto, à situação de vida dessas pessoas. Muito bem. É por isso que, aí no caso, gente, da mesma forma que num divórcio, como você vai estudar as pessoas, o que é o melhor para eles? Até no planejamento sucessório a gente faz isso. O que seria o melhor para esse herdeiro? Assim, numa circunstâncias em que ele já está ali residente, já fica nessa mesma moradia, ele compensa com outros valores, devolvendo dinheiro. Então, o pacto é muito importante nessa situação, que mesmo atribuindo um regime da separação total, possibilidade de haver bens comuns, seja aqueles adquiridos onerosamente ou até os gratuitos. Se você não faz, se os cônjuges do bem só simplesmente falam o regime da separação total, só isso, a escritura é assim, que vai obedecer o que a lei prevê. Se você não coloca a descrição da contribuição, seja no pacto ou em documento separado ou na matrícula, então veja, como que é o entendimento sobre, seja do STJ ou seja aqui na doutrina, gente, é que se durante o casamento um dos cônjuges contribuiu com alguma porcentagem, eu estou falando de esforço patrimonial, olha as palavras que eu usei, concreta e efetiva, então tem que provar que contribuiu, aqui a palavra,
provar que participou com determinada porcentagem, vai conseguir. Porque aqui o que rege é o direito das obrigações, gente. Aí não é uma questão ligada ao direito de família. O ônus da prova está, obviamente, daquele que se sente lesado, né? Então, não estamos falando de meação. Se você contribuiu. Gente, como se fosse uma sociedade empresarial. Eu contribuí, provo o esforço nesse sentido. Ou, por isso que o pacto é uma forma de eu resolver isso daí. Basta adquirir onerosamente e é um bem imóvel que foi objeto de financiamento, esse imóvel imediatamente vai ser bem comum. Ainda, olha só, eu posso colocar no pacto que o bem financiado para a moradia do casal, no pacto eu escrevo isso, mesmo com contribuição de um só, ele vai ser bem comum. Ou seja, 50-50. Vocês estão vendo? Mas o regime da separação total, mas eu personalizei ele. Eu simplesmente modifiquei. Porque se você não demonstra isso no pacto, você vai ter que. Aquele que contribui durante o casamento, com esforço patrimonial, tem que provar. O quanto ainda dispôs. Outro, por exemplo, aquelas questões. Você constrói no terreno, ser casado no regime da separação total, e você constrói no terreno do outro cônjuge, e você que pagou toda a obra. Adivinha com quem vai fazer a obra, pessoal? Na separação. Com o dono do terreno. Então, assim, aí é lógico, eu tenho que provar que a despesa veio de toda dele para que possa ter a indenização. Tá bom para vocês? Aí a questão é elemento de prova. Então, não é o fato de. Aqui, quando a gente fala na questão de prova da porcentagem que você contribuiu, um dos cônjuges, não é meação, não tem nada a ver. Meação é bem comum. Então, eu tenho direito à minha parte. Mas é uma divisão daquilo que houve. Gente, nós falamos de direito das obrigações. Eu contribuí com tanto é tanto. Com correção, o que for. Mesmo que esteja em nome de um só. Sob pena do enriquecimento ilícito. Está claro, pessoal? Então, eu trouxe isso aqui mostrando. Diante dessas frases, eu vou mostrando elaborações do pacto. Tá vendo como você pode ajustar, dar essas sugestões? A pessoa fala, eu quero casar no regime da separação total. Eu falei, é? É o regime do amor, né? Vamos lá, casou no regime da separação total, você vai querer fazer isso? Ótimo, porque você não precisa de advogado, tá? O casal, lá no registro civil, quando você vai lá fazer os proclamas, tudo, eu quero casar no regime da separação total. Então, você, antes de qualquer coisa, vai lá no tabelião de notas para fazer a escritura. Se o cara chega com o pacto só escrito regime da separação total, vai aplicar a lei. É o momento que vale a pena procurar o advogado justamente para você colocar cláusulas personalizadas. Agora, eu vou falar só um pouquinho desse regime da comunhão parcial, porque é impressionante, pessoal. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. O regime da comunhão parcial é um regime legal, que vocês sabem. Se você não escolheu, não fez pacto, esse é o regime. E olha só, esse regime é majoritário, acho que é 80% dos brasileiros, estou falando 80%, não sei se é mais, que são casados por esse regime. Não é verdade? Pouco importa se tem dinheiro ou não, se é rico ou pobre, o que for, casa nesse regime. Por falta de orientação ou não. Aliás, como na medicina, ninguém procura advogado antes, né? De fazer as coisas. Então, toma remédio sem ver e assim vai. Por isso que eu quis fazer essa comparação. Então, eu trouxe esse regime porque, não tenha dúvida, esse é o regime majoritário, mas não é só. A gente pensa que é o mais simples e não é. Não é. Simples é separação total e comunhão universal, a meu ver. Então, basicamente, o regime da comunhão parcial é isso. Os adquiridos antes de casar, bem particular. Durante o casamento, é bem comum, não precisa nem estar escrito. Bastou adquirir durante o casamento, onerosamente,
É dos dois. Então, antes ela tinha isso, antes de casar tinha isso. Casou, compraram isso, ela comprou com o dinheiro dela isso, ele comprou com o dinheiro dele isso. Na hora do divórcio, resolve dessa forma. O que era antes 100%, o que veio durante 50-50. Não é isso, gente? Isso aí é coisa do básico. Mas a gente tem, no 1659, os bens chamados particulares, porque eles estão excluídos da comunhão. E, eu já volto nesse slide. E no 1660, os chamados bens comuns, que vão ser o quê? Partilhados, porque eu tenho uma meação ali, né? Tenho uma porcentagem de 50%. Essa aula, ela não está relacionada para estudar regime de bens propriamente, mas sobre falar sobre o pacto que eu posso aproveitar dele. Mas não há sentido de falar do pacto, tão somente falar de pacto, que é um negócio jurídico, todos esses requisitos que eu falei, de você criar cláusulas personalizadas, sem não informar situações básicas de alguns regimes, como eu falei agora da separação total, e que você pode dar personalidade, criar modificações naquilo que a lei determina. Então, a lei determina que são excluídos da comunhão. Isso eu posso justamente incluir. Eu posso incluir. Só que tem que estar previsto no pacto. Então, assim, mas eu quero casar no regime da comunhão parcial. Ok. Esse é o que mais prevalecerá. Mas todas as normas relacionadas ao regime da comunhão parcial, que está lá previsto na lei, eu vou aplicar. Com exceção, cláusula X. Esse não vai ser bem comum, esse vai ser bem particular. Então, vamos lá. Não, então, pela lei, nesse artigo, não inclui, é bem particular, todos os bens anteriores ao casamento. Então, ela tinha essa casa antes, é só dela. Os que vierem por sucessão, ou seja, se a mãe dela morrer e dela receber herança, a herança é só dela, mesmo que essa herança venha durante o casamento. Os bens doados para ela, e nem precisa estar escrito que é só para Ana. Se um tio doa o bem para Ana durante o casamento e ela está no regime da parcial, o bem é só da Ana. Só vai ser do marido da Ana uma doação, ou mesmo uma herança, que é por testamento, no caso, se o testador ou o doador colocar que não é só da Ana, é de ambos. Quer ver? Aqui, ó. Doação em favor de ambos os cônjuges. Tem que ser expresso para ser bem comum. Ok, pessoal? Só foi assim, ok. Ou qualquer coisa assim. Que eu não estou enxergando vocês, porque eu sou. Ok, maravilha. Professora, Oi. só uma pergunta. Se a pessoa casar no regime de obrigatoriedade de separação de bens, no caso, a pessoa casou com 80 anos, Sim. que era viúvo e tal, tudo. Ele pode fazer uma doação para outra pessoa de um bem dele? Sim. Sim. Você está livre. O fato de você casar, o regime da separação legal, faz com que. Só que assim, Marcos, você estava na última aula, meu querido? Sim, sabe. Então, lembra o que eu comentei até? Falei, olha, se você quer fazer prevalecer que seja realmente regime da separação para valer, faça um pacto, né, de regime da separação convencional, para reforçar e não aplicar a súmula 377. Lembra disso? Lembro. Agora, outra coisa, aí você está falando assim, você falou de doação, né? Que se um dos cônjuges recebe doação ou ele doar? Não entendi. É Ele isso? doar. Porque é assim, tem um cliente meu que ele casou, ele era viúvo, aí tem os filhos dele, ele tem 2 casas no mesmo quintal. E ele estava perguntando esses dias sobre isso, se ele pode doar uma dessas 2 casas para a esposa dele agora. Agora você vê, olha só que interessante, né? Eu acho lindo isso. Quando você fala, ele tem no mesmo terreno 2 casas. Primeiro, você tem um problema relacionado a imobiliário. Não adianta falar doar casa, porque na matrícula deve ser um terreno com 2 construções que, por sua vez, não sei nem se tem alvará de construção. Você tem que ver tudo isso, Marcos. Ah, sim. Então não vai ter individualidade, não vai conseguir doar nada. Tudo vai ser posse. Ah, tá. Entendi. Gostou? Entendi. Beleza, obrigado.
Então, o problema, você vê, gente, é muito bem. Obrigada, Marcos, pela participação. E vocês veem que, diante da situação que o Marcos colocou, vocês veem, veja, essa pessoa que está casada no regime da separação legal, isso significa que os bens deles, antes do casamento, é só dele, só dela, e durante o casamento? Lembram? Súmula 377, que está no STF para julgar justamente se pessoas casadas acima de 70 anos, em especial, se pode, ou seja, tirar essa coisa do regime da separação obrigatória. Vai cair por terra. Pessoas casadas no regime da separação obrigatória, qual é o horror? De que aplica a súmula 377. E, portanto, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, são dos dois. Um momento importante, acho que até perguntaram na aula passada. Professora, ele tem que provar que a outra pessoa se esforçou para contribuir, para ter parte? Não é entendimento majoritário, é muito um pouco que entende assim. Pacificado muito de que bastou adquirir onerosamente. Então, o regime da separação legal, desculpa, tem que cair por terra. É uma opinião da professora e que está sob julgamento isso no STF. Porque, no fim, aplica regime da parcial quando o bem adquirido durante o casamento, mesmo se regime da separação obrigatória. Professora? Sim, Sara. Uma dúvida, na verdade, duas. Tá. No caso de bens adquiridos, né, seja por meio de sucessão ou doação antes do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, e esse bem foi vendido e aí originou dinheiro, né? Esse valor, se foi adquirido outro bem, vai Arrasou. ser de ambos? Adivinha? É isso aqui que eu vou falar agora, Sara. Legal, Olha obrigada. só. Então, vamos lá. Olha o que a lei fala aqui, ó. Ou subrogados em seu lugar. Então, Sara, olha só. Se a herança se essa mulher conseguiu essa casa por herança, seja durante o casamento ou mesmo antes do casamento, a mãe dela já tinha morrido e ela já era herdeira, todos os bens por sucessão, por doação, que é de um cônjuge, ou os bens anteriores ao casamento, se ela vender esse imóvel, que foi objeto de herança no seu exemplo, e ela comprar um outro bem em seu lugar, chama subrogação e é só dela. Sara, mas muito importante, todos vocês, para haver essa subrogação, é indispensável falar, a lei não fala nada, mas eu falo isso até em sala de aula, como eu vou falar agora. Tem que mostrar, ou numa escritura de que aquilo é subrogado de um bem de herança, número tal, da rua tal, que veio de herança de Josefa, não sei do quê. Outra situação, tem que colocar, ou então, no imposto de renda, no imposto de renda de ambos. De nada, Sara. Porque como é que você vai saber que é subrogado? Porque, olha o que a professora vai falar. A lógica do regime da comunhão parcial é tudo que entra de forma onerosa durante o casamento é dividido. É bem comum. Portanto, se você não destaca na subrogação, você vai ter que provar lá no divórcio que isso aqui é subrogação. Porque se você adquire um bem durante o casamento, ainda que seja só no seu nome, é dos dois. Qual é o regime do amor, pessoal? Para mim, eu acho que só tem um. Qual é o regime do amor? Meu Deus do céu. Por isso que o pacto é valioso, pessoal. Porque justamente eu vou poder destacar que bem subrogado pode ser bem comum. Que os bens objetos de sucessão... Eu estou casado no regime da parcial, hein? Tudo. Nós estamos falando só de parcial. Os bens objetos de herança vão ser bens comuns, por exemplo, ou somente a herança de fulano de tal que receber vai ser bem comum. Então, tudo que a lei fala que é bem particular, você no pacto pode falar bem comum. Tá? Muito bem. Outra, você pode estabelecer como vai ser a prova dos bens subrogados. Você estabelece regras, gente, personalizadas.
Obrigações anteriores ao casamento. Então, se você já fez dívida antes de casar e continua pagando durante o casamento, é só desse cônjuge. De novo, pacto nupcial. Dívidas anteriores ao casamento. Ótimo. Então, veja bem, se eu tenho dívidas anteriores ao casamento, e esse nubente, essa pessoa com quem eu vou casar, vai falar assim: qualquer dívida que você tem antes do casamento é minha também? Sim, porque temos capacidades de pessoas fazerem isso. Vocês estão percebendo? As obrigações anteriores ao casamento é de cada um. Se tiver que penhorar, vai penhorar só o bem particular ou metade dos bens comuns, que corresponde ao do outro. Mas você pode inverter isso tudo no pacto. Obrigações provenientes de ato ilícito, salvo em proveito do casal. Por exemplo, se eu bato num carro lá fora de alguém, eu respondo por isso, né? Então, são obrigações que nascem, lembre que as obrigações nascem de contrato, da lei e do quê? Do ato ilícito. Então, essa obrigação que está relacionado ao ato ilícito provocado gera responsabilidade civil, que vai recair só sobre os meus bens. Ainda que esse problema de responsabilidade civil surgiu durante o casamento. Quando a lei fala salvo o proveito do casal, por exemplo, se um dos cônjuges é um empresário que frauda não sei quem e que, por sua vez, veio em proveito do casal, o ato ilícito. De novo, tudo isso no pacto nupcial é interessante que pode destacar. Por exemplo, colocar no pacto que qualquer indenização que seja dada por um dos cônjuges a terceiros vai ser de responsabilidade de ambos, independente de se houve ou não proveito. Outra coisa, criar uma obrigação de que um deles vai fazer um seguro de responsabilidade civil em relação a terceiros em decorrência da atividade empresarial, por conta de que pode cometer ato ilícito o tempo inteiro. E isso pode vir em proveito do casal. Vocês estão vendo? Cria a obrigação de fazer o seguro. Ótimo. E se não fizer isso? Aí não fizer isso, vai aplicar a lei, né? Bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, isso aqui tudo é lei, viu, gente, que eu tô falando. Então, de uso pessoal, relógio, joias, isso é uso pessoal. Roupa, não sei comentários, né? O seu notebook que você usa para o seu trabalho, essas coisas lá, o instrumento cirúrgico lá, as coisas de dentista, o que for. Agora, o horror. Salário, vamos pensar nisso. Salário ou então, olha lá, proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Bem particular? Então, veja, salário, prolabore, participação societária. Então, presta atenção. O ato, olha o que a teacher vai falar. O ato de receber o salário, o ato de receber o prolabore é personalíssimo, é do cônjuge que está recebendo. Então, o outro não pode receber pelo que nasceu o direito dele ter o salário em decorrência do trabalho, da relação de emprego que ele tem lá com a empresa. O outro não pode receber. Mas, ao receber o salário ou prolabore, por exemplo, honorários advocatícios, o ato de receber é seu. Mas na hora que você recebe e entrou na conta corrente, tá bom para vocês? Entrou na conta corrente, você aplicou o dinheiro num CDB, num fundo imobiliário, seja o que for, é dos dois, tá bom ou não? Estão felizes? Alguém escreveu alguma coisa, eu não consegui pegar, gente. Onde está o chat aqui? Não está aqui. Onde está o chat? Tá aqui, pronto. Se o cônjuge recebeu ações da empresa como benefício e já saiu daquela empresa, já está em outra, daquelas ações que era bem comum, se recebeu durante o casamento, sim. Sim, Maria Carneiro. Sim. Porque, eu vou até escrever aqui, ó, a lógica... peraí. A lógica... Peraí, aqui. Lógica do regime da parcial é a de que tudo que entra onerosamente durante o casamento é
bem comum. Tá bom para vocês? Essa é a lógica. É onde no pacto nupcial você pode tirar essa lógica de alguns bens ou de todos. Bom, se for de todos, então caso no regime da separação, né? Mas se encher o saco, querendo excluir tudo. Então, é regime da separação total. E aí, o que você quiser incluir, coloca no pacto. Vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? Se você quer excluir tudo que o regime da comunhão parcial fala, melhor casar no regime da separação total e inclui bens que você queira que seja bem comum. Ô, situação, né, gente? Fala a verdade. Ai, alguma coisa eu escrevi aqui. Peraí, gente. Aqui. Pronto. Gente, vocês não vão acreditar. Alguma coisa eu fiz. Acabou. Pronto. E agora tá. Sabe o que tá acontecendo aqui? Ai, nem vou falar. Eu não sei o que tá acontecendo com esse Google. Toda hora é uma novidade. Ele está escrevendo o que eu tô falando. Vocês estão vendo aí? Tá saindo para vocês? Não? Para mim tá saindo legenda. Gente, que situação de horror. Deixa eu ver aqui. Então vamos embora, vai. Nossa, eu tô lendo tudo que legendas traduzidas. Não. Legendas. Pronto. Agora pronto. Acho que agora acabou. Ai, graças a Deus, acabou. Pronto. Expliquei essa parte. Agora, então vejam que a teacher falou. Recebeu o salário. Aí, por isso, tá casado no regime parcial? Aí um deles recebe fortuna. Eu já vi casal assim. Que só no boca a boca, tá? A conversa foi assim. Toda a manutenção da casa, tudo, condomínio, que é uma fortuna, IPVA, IPTU, tudo, sei lá, essas coisas, passeios de viagem, lá, só um que vai arcar, porque essa é a lógica deles. É a vida dele. A esposa, que também é outra milionária, por exemplo, ela recebe tudo e vai tacando lá nas aplicações, ficando lá mais milionária ainda. É só meu, tá no meu nome? Não! Não é mesmo? Não adianta. É bem comum. Muito bem. E a lei fala incomunicabilidade dos bens cuja causa foi anterior. Então, veja, essa mulher aqui, ela já era uma invasora desse imóvel antes mesmo de casar. Só que o tempo de usucapião foi consolidado, né, até durante o casamento, ou foi consolidado antes. Então, quando ela pedir o reconhecimento de usucapião, esse imóvel é só dela. A lei não fala, foi a professora que escreveu esses 2 itens. A lei não fala, é a professora que escreveu esses 2 itens. Incomunicabilidade de direitos autorais. É óbvio que eu sou a autora de livro, isso é personalismo. Eu não se divide, não se partilha direitos autorais. O que se partilha é a renda dos direitos autorais advindos evidentemente, dos frutos das vendas do livro, do que for. Seja como é que é, meu Deus do céu? Dos direitos autorais relacionados à imagem que você faz de palestras e tudo mais. Isso é objeto de bem comum, a renda. Não se paga a valorização imobiliária do imóvel antes de casar. Olha só. Essa moça, ela tinha uma casa antes de casar. Por exemplo, este imóvel valia 100. No dia que ela casou, valia 100. Na hora que ela vai divorciar, o imóvel vale 300. É uma valorização imobiliária. Não se paga. Esses 200 que foi de diferença, que quando ela casou era 100 e passou a valer 300, esse 200, que é valorização imobiliária, é só dela. Não tem essa de partilhar. Tudo bem, pessoal? E por que a teacher falou isso? Por quê? Porque pode estabelecer no pacto que valorização imobiliária seja objeto de ser partilhado. Se esse bem cuja causa for anterior, pode ser bem comum. Por que não? No divórcio, bem comum. Então, vamos lá.
O bem adquirido na vigência do... Isso é lei, 1660. Bem adquirido na vigência do casamento, onerosamente. Lembra que a teacher falou? A lógica do regime da parcial é, entrou de forma onerosa, plá, dane-se que está no nome de um só. A lei até fala a palavra registrado, né? Como se fosse só imóvel. Mas não, está na conta corrente, está no fundo de investimento. Não importa. Entrou renda, plau, é dos dois. Ah, então como é que eu faço isso? Então, você vai ter que especificar que o bem adquirido onerosamente, fruto de um benefício, de alguma coisa que ele representa, um prêmio que a pessoa ganhou, um prêmio, o bem adquirido por meio do prêmio que ganhou durante o trabalho e foi durante o casamento, é só de um cônjuge. Mas você tem que estar escrito no pacto, que se você não fizer no pacto, dançou, é dos dois. Tá? Tá bom? É isso. Outro. Bens adquiridos, como eu falei agora, todo prêmio. E a gente fica pensando em loteria, só faltava, é qualquer coisa. É prêmio, algum benefício que a pessoa recebeu, é bem comum. Se é assim, até o fundo de garantia, fundo de investimento, verbas trabalhistas. As verbas, isso é STJ pacificado. Mesmo se foi adquirido, conquistado durante o casamento, as verbas trabalhistas, ainda que você tenha entrado com a ação ou a sentença foi depois do divórcio, ferrou. Vocês estão ouvindo? Vocês ouviram? Depois do divórcio, você tem direito, porque aquela conquista foi durante o casamento. Tá bom? Quer um cafezinho? Qual é o regime do amor? Qual é o regime? Qual que vocês acham que é o regime do amor? Fala para mim. Se você não fizer pacto. Se você não fizer pacto, se você escrever tudo que você está afim no pacto, pouco importa o regime, gente. Pouco importa o regime. Agora, se você não faz, para mim é o regime da separação total, porque na dúvida não junta. Isso, Silvana. Quer dizer, eu acho, né? Por isso que o pacto é a melhor coisa que tem. Ela evita conflitos e tudo que a lei tira de você ou coloca junto para ser bem comum, você resolve, modifica. Doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Tem que ser expresso. Aí não tem jeito, né, gente? Porque aí nós estamos falando da vontade do doador ou do testador. Aí que quer para os dois. Aí não tem essa. Benfeitorias em bens particulares. Ah, agora eu vou começar a trabalhar essa. A visão do inferno. Tá bom para vocês? A lei fala em benfeitorias em bens particulares, mas eu tenho as acessões. Benfeitoria não é igual a acessão. Vocês sabem? A acessão, quando eu inovo, eu crio. É o caso... E fiz constar. Ai, que legal, Daniele. Parabéns. Muito bem, maravilhoso. Parabéns. Então, benfeitorias ou acessões em bens particulares, vamos trabalhar. Eu até trouxe slides separado para isso. Então, é bem comum. Então, se você. Olha. Não, gente, presta atenção. Eu já vi casos assim. Ai, meu Deus, ainda até nervoso. Por isso que quando casa, por isso que eu tenho que fazer pacto antes, mas o que eu vou fazer, né, gente? Se não fez pacto, tem que aplicar o regime e acabou. Então, a pessoa, o moço, tinha um apartamento, assim, que ele recebeu de herança, regime da parcial. Ele recebeu de herança e ele falou, vamos morar no apartamento que minha mãe deixou para mim. Ah, beleza. A moça, ele estava estudando para concurso, sei lá, não tinha dinheiro para ajudar, mas tudo bem. Mas, gente, isso é normal, solidariedade, mútua assistência, está dentro dos deveres do casamento. E é um pacto, um acordo entre eles, tranquilo. E foram para o apartamento e, antes de entrar, fizeram uma super reforma. Eu falei a palavra fizeram, porque regime da parcial fez, é dos dois. Então, ela que do trabalho dela... Gente, vocês sabem que marcenaria, pedras, sei lá, benfeitoria, às vezes vale mais que o próprio apartamento? Alguma novidade? Não, né? O negócio é tão violento, sabe? Pôr cozinha nova, aquelas coisas todas. Gente, às vezes é mais valioso, ou quase chega no valor de um apartamento, não é verdade?
Bom, por que eu estou falando isso? Que a moça fez tudo isso, aí vai divorciar. Adivinha para quem vai ficar a geladeira? Não, geladeira não. Bens móveis dá para tirar. Mas para quem vai ficar a marcenaria? Porque virou pertença. Ou melhoramento, são benfeitorias que é feita exatamente para aquele local. Então, eu posso falar como pertença ou bem acessório. É bem acessório que sai do principal. Tá bom para vocês? Ele que vai ficar na hora do divórcio. Agora, como vai fazer a partilha? É aí onde entra. Só que vai perder. Nessas horas perde. Porque 50% das benfeitorias é de cada um. Ai, olha, tá dando coceira isso. Por quê? Porque não consulta antes. Ou então, você já tá vendo isso tudo. Ou então, assim, né, tá vendo a situação que tá ficando ruim? Olha, eu apliquei tudo isso. Uma pessoa vai, sua amiga fala do seu lado que fez tudo isso, assim, e eles estão bem, estão ótimos. Pede para alterar o regime. Pede para alterar o regime e já faz lá as modificações também. Vocês entenderam? Pelo amor de Deus. Frutos de bens comuns ou particulares que foram durante o casamento. Aluguel, né? Aluguéis durante o casamento ou outro tipo de frutos. E os bens móveis é bem comum, que eu falei, geladeira, né? Televisão, essas coisas. Só que salvo prova em contrário. Aí tem como até demonstrar pelas notas. E, como eu disse, fundo de investimento, verbas trabalhistas, bem comum. Agora vamos lá. Como eu disse, as questões ligadas a benfeitorias ou acessões em bens particulares. A casa, o terreno era só dele. O terreno é dele. Lembre o princípio do artigo 1255 sobre construção em terreno alheio. Vocês lembram disso? Ah, eu queria tanto, vamos ver se eu consigo abrir, porque não está dando para 1255 do Código Civil. Deixa eu ver se abre. Ó, aquele que planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes e as construções, se procedeu de boa fé, mas terá direito à indenização. Tá vendo? Aí tem essa questão aqui que eu não vou trabalhar, porque aí é das acessões. Então, eu digo, eu aplico essa regra. Então, assim, o dono do terreno vai ficar com a construção. Porque é isso, tudo que incorpora ao solo é do dono do solo. Então vamos lá. Você vai dissolver a união estável ou divórcio. A partilha do bem do casal inclui a construção em terreno. Então, assim, a construção, tudo que foi feito durante o casamento é dos dois, ainda que um só botou grana. Então, é necessário a prova por parte do cônjuge que mandou bala impor benfeitorias ou acessões, ou as duas coisas, que terá direito a 50%. 50% do que empregou. Tá bom para vocês ou não? Tudo bem? Essa casa linda tem direito a 50%. Não é sobre o terreno, né? É sobre justamente a construção. Isso que é objeto de partilha. Agora, você quer outra visão do inferno? É essa questão do terreno de terceiro. O sogro tem o terreno. Sabe essas coisas que nem o Marcos falou? Que deve ter acontecido isso, Marcos. Esse senhorzinho tinha o terreno e, para ajudar os filhos, tem a casa dele, lá no fundo o filho construiu outra casa. Ou começa a fazer laje. Laje, 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 laje. Né? Que tem o direito real de laje, que dá para formalizar isso. Então, olha só. Esse sogro tem um terreno e o casal resolve construir. Ele falou assim: constrói lá no meu terreno, vão morar lá, sei lá o quê, esse tipo de coisa, gente. Adivinha? Então é o seguinte: a partilha, na hora que construiu, esta construção vai ficar para o sogro. É aonde entra o pacto. Isso é a valiosidade do pacto, mesmo no regime da parcial. Essa obra, você pode fazer um contrato, você tem que fazer contrato. Veja, o seu sogro não vai participar do pacto, óbvio. Nem é sogro ainda, na medida que só vai fazer o pacto. Mas você pode estabelecer que qualquer construção que seja realizada por qualquer um dos cônjuges, esse cônjuge vai ter direito a 100% do valor da construção.
tá? Seja na hipótese do sogro, seja na hipótese aqui, que é do terreno do ex-cônjuge. Quando é do sogro, é pior, né, gente? Porque esse cara aqui, ele tem que indenizar. Ele tem que indenizar quem? Os cônjuges. Mas os cônjuges entre si, a partilha, não é do terreno, né, gente? Mas da indenização dos 50% do valor da construção. Cada cônjuge tem direito a 50%. Então, gastou 1 milhão, é 500 mil, um tem direito, e o outro a 500 mil. Não, mas a obra está com o sogro. Aí entra no plano, não tem nada a ver com o direito de família agora. O divórcio estabelecido é isso. A construção, a acessão, a partilha, o objeto da partilha é a obra que foi feita. Tá? É no litígio, a obrigação de indenizar um cônjuge ao outro é do bem construído e não é obrigação do sogro a indenizar a construção para um deles. Entre os cônjuges, a partilha está na obra feita ou das benfeitorias. O sogro pode ser processado para indenizar os dois pela obra que está lá. E isso está previsto aqui, ó, gente. Vamos lá de novo no meu artigo. Olha só. Olha o parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder, olha a palavra, consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé, e porque boa fé, assim, ele foi dada autorização para o cara fazerem, né? Então, é possível o sogro perder a propriedade mediante ser indenizado. Então, os próprios ex-cônjuges, eles podem pedir o reconhecimento judicial que a obra é mais valiosa que o terreno, e assim obter tudo, mas esse cara vai ser indenizado pelo terreno. Eu acho a melhor opção. Se não é assim, eles vão ter que processar para obter a indenização da obra realizada. Bom, vocês estão vendo que o regime da parcial é um ó? Hein, gente? Não é um ó, muitas vezes? E agora, pacto nupcial. Você vai fazer pacto que, se for feito uma construção em terreno de terceiro, por exemplo, ou benfeitorias, ou do cônjuge, ou benfeitoria ou acessões no bem de um cônjuge, ou de um terceiro, vai caber indenização de 100%, por exemplo, de 80%. Vai fazer o cálculo da porcentagem de participação, o que for. Vou prosseguir. Tudo bem? Posso? Vou prosseguir. Dívidas antes ou durante o casamento. Então, olha só. Antes de casar, regime da parcial, ela fez dívida de 100 para um apartamento X e ele contribuiu com 200. Durante o casamento, ela não pôs mais nenhum centavo. E ele pagou todas as outras parcelas com o dinheiro dele. Gente, eu estou falando essas palavras porque é assim que as partes vão falar com você. Mas eu paguei sozinho. Mas a lógica do regime da parcial, eles são uma coisa só aqui. Não importa se ela pôs dinheiro ou se ele pôs dinheiro. Isso aqui é uma coisa só. É um só balaio. Como vai ficar no divórcio? Quem vai ficar com o imóvel? Quem que vai arcar? Qual é a porcentagem? Essa é a questão, né? Então, o que eu tenho que ver é, primeiro, quanto que cada um contribuiu antes de casar? Antes de casar, quanto que cada um contribuiu? E o valor do bem. Mesmo que cada um deles nada contribuiu em dinheiro, tem direito à partilha dos bens adquiridos durante o casamento. Então, vamos lá. Primeiro. Então, essa é a regra. A partilha, quando eu tenho um divórcio, eu estou diante de um imóvel financiado, já quitado, por exemplo, ainda que seja, ou não quitado, ou ainda não quitado, mas as parcelas quitadas durante o casamento, repito, durante o casamento, é sobre as parcelas quitadas que vai correr a partilha. Então, tecnicamente, é isso no regime da parcial. Durante o casamento, tanto o imóvel quanto a dívida é partilhado entre os cônjuges 50-50. O imóvel adquirido por financiamento, eu preciso ver quantas parcelas foram quitadas durante a vigência da união, seja união estável ou casamento, tá?
É sobre essas parcelas pagas durante a vigência do casamento é que vai ser partilhado. Não se leve em conta. Professora, Oi, Simone. é, Você quer falar? eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Se quiser, eu aguardo. Deixa eu terminar isso aqui. Tá. Não se leve em conta quanto que cada um desembolsou. Por isso que eu falei aquilo. Ela não deu um dinheiro e ele deu todo para terminar as quitações. Não importa. Ficando um bem, um com o bem, então vamos lá, ele é que vai ficar com o imóvel. O outro vai receber um valor 50% da fração que foi paga durante o casamento, proporcionalmente ao número de parcelas. Então, ele financiou um bem em 300 parcelas. Foi pago no casamento 10 parcelas, que somadas essas parcelas dão 150 mil. Tá? Eu precisava escrever 150 mil, mas foi o que eu quis dizer. Cada um tem direito a 75. Então, ele vai ficar com o apartamento, então ele vai ter que indenizá-la em 75. Pode perguntar, Simone. Então, assim, tem uma questão. O imóvel tem uma parte paga durante o casamento. Aí, o que está sendo pago enquanto não feita a partilha, uma questão complicada. Durante o casamento está sendo pago. Estava sendo pago. Aí tem um resto a ser pago. Aí, tecnicamente, o que vem sendo pago antes da partilha, desde a separação de fato, vai sendo da parte que vai pagando. Mas aí entra um valor de... É complicado. Entra um valor... mas aí você está querendo pegar um caso concreto para eu solucionar, né, amor? Pode ser? Não, mas não tem problema, mas eu só te digo assim. Não, mas aí eu queria saber, no caso, se entrar um valor de herança, aí vira uma bagunça, né? É dele, é da pessoa que recebeu e acabou. Até porque era um casal do regime da parcial, não é? Então, é porque é nesse regime complicado aí. É. Sem pacto. Mas, meu amor, você tem toda razão. Mas é o seguinte, mas mesmo que fosse o regime da comunhão universal, se eles estão separados de fato, o problema é provar a separação de fato, a data. Na medida em que houve a separação, rompe o regime de bens. Tudo que vem é desse outro. Mas aí no caso do financiado, quem está pagando fica a partir daí é da pessoa que está pagando, não é isso? Então, isso. No caso do financiamento. Que o grande problema não é só questão de ser de um outro. Sim, se ele continuar pagando depois da separação, é dela essas parcelas. Só se indeniza as parcelas quitadas durante o casamento. Separou de forma de fato, dali diante, é tudo cara ou dela. Não interessa se feita a partilha ou não, né? Não interessa. Até porque eu posso divorciar sem fazer partilha, né? E agora eu vou falar aqui, ó, tá vendo? Essa mesma ideia que você falou, porque é que aqui eu fiz antes do casamento. Mas você concorda que se a pessoa divorciou e após o divórcio, eles não resolveram a questão da propriedade, não fizeram partilha. Você concorda que a pessoa que está aqui pagando é dinheiro só dela, então é esforço só dela? É dela só. Senão tem enriquecimento ilícito. Tudo bem? Tá ótimo, obrigada. Nada, mas professora, mesmo se entrasse uma questão de herança? Mesmo herança. A herança ele usou para quitar, por exemplo, né? Não, da parte contrária. A que não ficou com o apartamento? Não, tá separado. Não, mas ajudando em demais despesas. É complicado. Nossa, isso. Então, ó, eu vou te falar qual é a solução. Não é direito de família, é direito das obrigações. Tá. A solução está no direito das obrigações. E aí eu falo, é de enriquecimento ilícito, portanto, se a pessoa que recebeu herança está ajudando o outro para pagar, peraí, gente, é bom colocar uma planilha aí e começar a falar valores, viu, Simone? Senão ferrou. E aí teria que fazer toda essa... E aí seria uma questão contábil. Total, eu até escrevo aqui, ó. Aí, ó. Simone, o que você está me dizendo não é um problema de direito de família. Regime é isso. Durante o casamento contribuiu? 50.
Antes do casamento contribuiu? Bem particular. Depois do casamento, por que depois do casamento? Seja pelo divórcio, seja pela separação de fato. Ali é só de um. Ah, mas essa moça que já está separada está ajudando o ex. Opa! Então nós estamos falando de direito das obrigações. É a mesma coisa, pensa você. Pensa você está ajudando a sua irmã com uma grana aí, sei lá, seu irmão. Direito das obrigações. Tá. Né? Então tem o direito à indenização, tem o direito ao ressarcimento. Bom, gente, a palavra é o seguinte. Obrigada. Imagina, tem que ser prevenido, tem que ser as coisas, é bom deixar tudo expresso, né, Simone? Professora. Oi, Teoniele. Fala. Oi, bom dia. Oi. Eu tenho uma dúvida aqui. No regime, por exemplo, uma união estável, a gente adota, quando não tem pacto, a parcial de bens. Ok. Voltando no regime, na questão do financiamento. Quando você faz um financiamento imobiliário de duas pessoas, mesmo em união estável, você delimita a porcentagem. Então, um pode entrar com 70, outro com 30, 60, porque se você não tem pacto, são com duas pessoas individuais. Você está falando antes de casar? Não, dentro da união estável, tá? Então, tá. Dentro da união estável... Por que porcentagem? Não entendi. Porque eles puseram isso? A Caixa Econômica, em geral, ela delimita pela faixa salarial. Não. Então aí o problema não é de direito de família, mas é contratual. Isso é tudo bem. Não, mas aí ok, né? Okay. Eles compram o imóvel, me surgiu essa dúvida, compram o imóvel durante a união estável, quitam durante a união estável, tá tudo certinho ali, dentro da união estável. Só que, numa questão de partilha, seja por divórcio ou seja mesmo por sucessão, a gente vai se basear pela obrigação que foi ali contratada, ou seja, as porcentagens, ou como se o bem fosse adquirido 50-50? 50-50, dançou. Independente do que está ali na Não importa, porque assim, se no contrato foi estabelecido, porque é o seguinte, uma coisa é o financiamento, e aí, como você falou, os dois participaram, porque esse é o grande problema, às vezes só um participa. Sim. Então, os dois participaram, mas para ver o financiamento, foi obrigado, um vai participar com 70 e outro com 30. Isso, essa é a minha dúvida. Ok. Isso daí é a mesma coisa que não tivesse sido colocado. Aqui, ó, tá vendo? Ou ela não contribui com nada. Não importa. Legal. Então, e a mesma coisa aconteceu. Ela contribuiu com ele. Podia não ter acontecido nada, só ele ter pago tudo durante o casamento. As parcelas pagas durante o casamento é o que é objeto de partilha. Entendi. E toma cuidado com ágil. Porque uma coisa eu vou pegar o valor do bem e tirar o valor pago, né? Também. Enfim, eu vou mostrar aqui. Espera só um pouquinho. Legal, mas, de qualquer maneira, a sua pergunta é 50? Ferrou. Okay. É 50%, não tem essa. Até porque o seu caso é mais claro ainda. Uma coisa é contrato relacionado ao direito das obrigações dadas para obter o financiamento. Legal. Outra agora é o universo do direito de família, regime de bens. Ok. Aí, nesse caso, Dani, olha, eu super íntima, né? Não, mas vale a pena o pacto, porque assim, contribuiu com tanto, essa é a porcentagem sua. Você pode. Isso seria o lindo. Entendi. Não, pois, de novo, é aquilo que eu escrevi. A lógica do regime, da parcial, entrou de forma onerosa, meação. Bem comum. Okay. Não sou. Obrigada, professora. Nada, querida. Então, se o casal quer adquirir um imóvel que vale ser 370, então vamos lá, antes de casar, ela sacou o fundo de garantia. Isso também é interessante. Ela sacou o fundo, que ela já tinha 100. E ela tinha em dinheiro mais 100. Ela não vai ficar pondo milhões, nada dessas besteiras, né, gente? E ele tinha em dinheiro 100. Então, isso é antes de casar. Depois, durante o casamento, ela contribuiu com 50. E ele contribuiu com 20. Então, nós temos, isso é o quê? Bem comum. Bem comum. Então, nós temos 35 para cada cônjuge, concordam? Como vai ser na hora do divórcio? Ela contribuiu com 200, que é só dela, mais isso que foi durante o casamento. Ela tem essa quantia relacionada ao bem. E ele contribuiu com 100 mais 35, ele tem essa quantia relacionada ao bem, que dá o 370. Vocês estão vendo? No fundo, vai se trabalhar com porcentagem, né? Bom,
Gente, vocês entenderam o que eu escrevi aqui? Vocês estão vendo? Aí, Daniela, vocês estão vendo a situação? Aqui é diferente, porque ela prova o que veio antes do casamento, e ele também, e aí é bem particular. Então, por isso que essas evidências. Mas aqui é fácil na hora do financiamento, porque vocês não estão casados, né? Então, e aí a contribuição sobre as parcelas é partilhado. É isso, gente. Curtiram? Entenderam? Outra coisa, ótimo. O que você tem que analisar? Olha só, olha, professora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou tão desesperada com essas coisas. Meu Deus do céu. Vocês já estão acostumados comigo, que eu fico dando minhas expressões? Que eu fico lá dando minhas opiniões aqui. É o seguinte, eu fico desesperada porque é muito, às vezes, parece complexo, mas não é tanto. Olha só. Você tem que fazer análise desses pontos na hora para compor as partes. Primeiro, você tem que analisar o valor do mercado, o valor de mercado do imóvel no momento da partilha. Qual é o saldo devedor atualizado no momento da separação? Ainda que de fato, até escrevi de fato, porque as pessoas podem separar independente do divórcio. A partir dos valores aqui, eu vou obter o valor partilhado. Então, eu vou pegar, isso é o ágil, eu vou pegar o valor de mercado, quanto vale o imóvel hoje e quanto que foi pago durante... obrigada, Flamengo. Quanto a profundidade, perdão, e quanto você gastou durante o casamento, quanto que foi? Muito bem. Então, isso é o que vai ser, é sobre esses valores que vai ser partilhado. 50% para ele e para ela. Gente, eu pus a relação heterossexual por uma questão de ficar mais fácil para falar. Mas todo mundo sabe que aqui nós estamos falando de 2 homens ou 2 mulheres, tanto faz. Então, gente, cada casal é por isso o pacto lindo, divino, maravilhoso. Pode fazer um acordo primeiro, né? O que vai acontecer? Quando eu tenho uns problemas como esse, de imóvel financiado, primeiro, eu preciso ver quem é que financiou. Se são os 2 que financiaram, se é só um. Porque se aquele que vai ficar com o imóvel, se um dos cônjuges vai comprar a parte do outro, eu preciso ver quem é que vai ficar pagando junto ao banco. E o banco tem que anuir o outro cônjuge, igual a Daniela falou, Daniele, de que o banco só aceitou que um contribua por tanto e o tanto. Porque se o outro não tiver renda ou não tiver, quer adquirir a parte do outro, mas não tem renda para continuar o financiamento, não vai ser aceito. Tá? É rolo. Então, o que acontece? Então, pode fazer acordo. Ou um vende a parte para o outro, aí vê se o banco dá anuência. Aí, quando o banco não dá anuência, o cara continua como financiado lá, o mutuário. E aí, você que fica pagando, você que ficou com o imóvel, você fica pagando para o seu ex-cônjuge, até não sei quando, que é um problema, né? Muito bem. O casal pode, os dois divorciaram ou fizeram separação de fato. Igual a Simone, acho que comentou agora um pouco, uma loucura dessa, que a moça está contribuindo, né? Parece isso. O casal pode continuar pagando o financiamento até quitação integral do imóvel, depois o que faz? Vende o apartamento, ou deixa só para um só, e aí 50% indeniza. E a outra questão é de que ninguém tem mais dinheiro, né? Olha, é o seguinte, quero divorciar, vamos partilhar, mas vamos vender para uma pessoa, e a pessoa que entre o banco tem que anuência, né? O banco dá anuência do outro continuar pagando. Isso chama-se cessão contratual. Cessão contratual. E o banco tem que aceitar. Senão, não dá certo. Então, o que as pessoas fazem quando o banco não aceita que o terceiro entre como mutuário? As pessoas alienam, o que eles fazem? Eles fazem direitos de compromisso de compra e venda, que nem está certo, que seria cessão de compromisso, seria que ter uma cessão, né? Então, eles fazem compromisso de compra e venda, que na verdade nem pode, porque eles não são proprietários, mas vamos lá. Mas é direito das obrigações que nascem entre as partes. Esse terceiro continua pagando o financiamento, mas na verdade eles ficam, quem é o mutuário continua o ex-cônjuge. Olha o rolo, gente. E na hora que ficar quitado a Caixa Econômica ou o Banco Santander, sei lá o que for, o imóvel, ao invés de ser dada a escritura para
para o cônjuge, vai depois ou fazer transferência para o outro, né? Para esse terceiro. O que pode acontecer, então eu falei, ó, pode ocorrer a transferência, se puder, ou vai para leilão, né, gente? Pode ser sugerido isso. Se a pessoa se eles já quitaram o apartamento e o terceiro não tiver dinheiro, pode levar para leilão também, né? É muito ideal. Isso mesmo, Camila. Isso mesmo, os acordos tácitos. É verdade. O que é isso, Camila? Deixa eu ver. Pedido cautelar, as partes contraíram matrimônio pelo regime. Comportamento Ah, sim! É a boa-fé objetiva. O que é isso? Venire contra facto próprio. Venire contra facto próprio. Professora, Isso aí esse é um caso. É violação da boa-fé objetiva. Pode falar. Então, esse é um caso que eu estou estudando de um regime de separação tácito que foi reconhecido pela Justiça Paulista, né? Incrível. Em que os cônjuges foram casados durante 15 anos, eles têm a mesma função pública, né? Ambos são promotores de justiça, só que casados sob o regime de comunhão parcial, viveram durante toda a constância do casamento em separação de bens, né? E na separação, né, no fim do casamento, o varão, né, resolveu que deveria ser partilhado tudo por igual, porque tudo foi conquistado, mas durante o casamento. Só que a esposa, né, ela conseguiu fazer prova de que esse regime de separação existia e cada um fez o que bem quis com o dinheiro que receberam durante a constância do casamento, né? E é um acórdão bem interessante. Para mim foi assim uma aula de regime tácito, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu vou te dizer, Camila, tudo bem, pode terminar que eu vou dar minha opinião. Fala. Não, foi até depois dessa aula, da primeira aula que eu assisti com a senhora aqui, que você disse que quando a gente precisa buscar um caso semelhante ao nosso, a gente tem que digitar na pesquisa justamente isso. E eu tenho um caso muito semelhante e eu falei que eu digitei, né, fiz a pesquisa com base nisso, se existia esse regime tácito, né? E encontrei por conta dessa dica que Parabéns, você deu. Camila. Eu vou pegar isso aí. Eu achei incrível. Eu vou pegar. Mas é Tribunal de Justiça de São Paulo? Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Arrasou. Para você ter pelo menos uma base do que pode acontecer. É lógico que a pesquisa tem que chegar até o STJ para você ter é isso que eu ia falar uma certa pacificação, né, sobre o tema. Mas foi assim uma coisa, é uma porta, né? Isso. Por isso, Camila, que eu comecei a aula abrindo, dizendo: quem disse que eu não posso colocar no pacto uma cláusula que o entendimento sobre determinado assunto trata na jurisprudência dominante e tal? Ou Exatamente. do acórdão! Tal. Não é lindo? Porque, veja, isso tudo pode nunca prevalecer daqui a pouco, você vai ver. Sim. Você sabe, né? Então, eu posso pegar isso como também uma opinião de um outro doutrinador, aquilo que eu te falei. Então, é valiosíssimo o pacto. Eu agradeço a sua participação aí falando desse, viu, pessoal? Esse é bem legal. Pega aí, faz um copia e cola aí depois para achar no tribunal. Vírgula. Agora a professora vai falar uma coisa. Obrigada, viu, professora? Nada, querida, eu que agradeço você. Uso capião conjugal? Lá. Não pode essas. Não. Nem sei o que você quis dizer com uso capião conjugal. Uma expressão só, né? Bom dia, professora. Oi, Leila. Parabéns pelo curso. Eu só coloquei essa questão porque tem o doutor Douglas, ele levanta essa questão no livro dele, que ele uso fala... capião familiar? Uso capião conjugal, quando o cônjuge não faz a partilha, diz que depois de um certo tempo, um dos cônjuges pode pedir uso capião do imóvel. Ah, meu amor, mas aí é outra coisa. Isso chama-se uso capião familiar, quando é um imóvel do casal que é de propriedade de ambos e ele vai usucapi, como ele está na posse direta, e houve a prova do abandono familiar. É isso. Tá? E isso é muito difícil, inclusive, você provar.
E desde que não seja, por exemplo, se a pessoa se afastou do lar por violência doméstica, o outro não vai usucapir nunca, porque não houve o abandono com aquele elemento voluntário explícito de não querer mais a família, né? Mas em decorrência dessa violência, então não vai dar aptidão para usucapião, então é o usucapião familiar. Então, o que a Camila, né? Acho que foi a Camila que falou, aí nós estamos falando de um regime tácito, nós estamos falando de uma criação jurisprudencial, né? É isso, né, Camila? Uma criação jurisprudencial. Eu acho um pouco perigoso, por enquanto, falar disso, porque o pacto escolhido, ele dá eu tenho que falar em segurança jurídica, essa é a palavra, sabe, Leila e todo mundo? O que a gente tem que ter em mente sempre, e é isso que eu acho que pode dar reviravolta, Camila, no STJ, isso, se for, né? Se for para lá, é a questão ligada à segurança jurídica. Então, ao casar no regime da comunhão parcial, eu tenho as regras ali fixadas. Ok. Agora, o que eu preciso analisar os fatos descritos e a forma pela qual foi conduzido o processo, que leva a crer de que houve acordo. Então, eu vou desprezar o regime e eu vou prevalecer o acordo, que aí é contrato. Olha só, porque acordo, eu comecei a aula falando que contrato não é só escrito, ele pode ser verbal, inclusive tácito, né? Então, o que acontece? O comportamento reiterado dado, foi isso que me parece que aconteceu, Camila, vê lá, depois você me confirma. O comportamento reiterado, ostensivo, concreto e aceito pelas partes, é isso que está prevalecendo. Mas eu fujo de um regime propriamente, porque senão vou ter totalmente falta de segurança jurídica, viu, Camila? É a minha opinião. É exatamente isso. Dentro desse acórdão fica demonstrado que eles tinham, então, a mesma renda, eles adquiriram o imóvel da família, eles tinham filhos, né? Cada um dos cônjuges tinha como dependente um dos filhos, eles tinham uma conta conjunta que eles depositavam os valores para que fossem pagas as despesas da família, né? Tá. Mas com o restante, cada um deles poderia fazer o que quisessem, né? Então, a mulher, ela constituiu um patrimônio muito maior do que o homem, né? E aí, na separação, ele reclamou, né? Um regime de comunhão parcial. Sim. Mas ela fez todas as provas de que, apesar de ser um regime que foi o convencional, né? Eles viviam de forma completamente distinta, né? E no acórdão, os desembargadores, né, o relator, no caso, ele fala que o direito de família é o fato, né? Aquilo que você está vivendo que constitui, né, as relações familiares. E se eles concordaram viver assim desde o início, demonstraria má fé da parte do varão, né, no caso, o enriquecimento ilícito, porque ele fez o que bem quis, até porque eles tinham a mesma renda, então ela fez ali o pezinho de meia dela, comprou outros imóveis, fez aplicações, enquanto ele fez o que bem quis com o dinheiro dele, né? Então, mas isso é assim, fora da caixinha, né? Sim, muito. Isso eu gosto por isso que eu falei, olha, não é só lei, mas é fonte do direito, doutrina e jurisprudência, porque eles acompanham a realidade do dia a dia, da visão, né, contemporânea. Inclusive, você falou agora uma coisa, um olhar de que a família ela pode advir de diversas circunstâncias, né? Assim, que não necessariamente só do casamento. Mas uma coisa, você procura lá se eles não escreveram venire e contrafacto próprio, que é a violação da boa-fé objetiva, e o que nasce dentro do casamento é um contrato que eles fizeram. Por isso que falou, ele fala em regime tácito, bom, mas aí eu estou falando como uma civilista, tá? Porque eu sou civilista louca, né? Amo. Vocês sabem, né? Assim, eu adoro. Mas então, querida, amei você ter colocado, eu vou atrás disso também. Você colocou aqui, né?
acho também, Sim, os dados. eu coloquei aqui só a ementa, né? Aliás, Certo. os dados de publicação e tudo mais. Eu tenho esse acórdão porque eu achei bem interessante ele, né? Eu tenho um caso que é semelhante, é lógico que a pessoa não tem todo esse patrimônio, né? Mas o que ele tem foi construído com muito suor, e ele, Sim, apesar de ter casado nesse regime de comunhão parcial, sim. ele sempre viveu sobre esse regime de separação total, porque a esposa fez o que quis com o dinheiro dela, ele fez o que quis com o dinheiro dele, e agora com o fim do casamento, né, meus bens para cá, meus bens para lá, né? Então, Bom, é aí onde entra, por isso que eu teve uma hora, parte da aula, que eu falei assim, olha, é o seguinte, tá vendo que tá caindo por esse caminho? Altera o exatamente. regime, sabe? Porque a palavra é segurança jurídica e prevenção. Isso, eu vou dizer de verdade, Camila, ela teve sorte. Sim, eu tô acompanhando De ter esse caído nessa julgado. Câmara e ter Sim, gente que entendendo tem um assim. entendimento mais aberto, não sei. Eu É, vi que teve embargos de declaração, né, sobre é. esse acórdão. Eu estou fazendo um acompanhamento porque eu quero ver até onde vai. Sim, é igual. Isso É mesmo, tá lógico certo. que, assim, como ele está correndo em segredo de justiça, a gente não tem Sim, acesso aos autos, nada sim, disso, né? Mas sim. as informações ali eu estou sempre acompanhando. E Muito eu bom. achei interessante, de repente, procurar isso também, né, no STJ, Aham. porque se chega até lá é um caminho que se Claro, cria, né? Porque claro. eu acho assim, hoje, com o entendimento que eu tenho, né, do direito de família, o direito civil mesmo como um todo, Uhum. acaba sendo não sei, um caminho a ser trilhado, né? Eu fiz Sim, 2 pós-graduações e a última que eu fiz era justamente sobre advocacia civil. E ótimo. um dos professores falou que a jurisprudência só muda se o advogado muda a cabeça, né? Isso Então a mesmo. gente precisa criar soluções para os problemas Isso. que os nossos clientes criam. Muito bem. Por isso que eu acho que a doutrina, ela tem muito mais força edificante e construtiva, e principalmente ela enxerga a realidade, porque o doutrinador é aquele que está lá todo dia, vendo a pessoa, Exatamente. ouvindo e tal, tal, tal. É isso, eu acho rico, eu amo. Depois, professora, se você quiser, eu posso até encaminhar esse acórdão Tá para legal. compartilhar com o pessoal da turma ali, mando Sim, um acho que a ESA e-mail e tal. consegue. Eu Eu vou, por acho exemplo, que é essa bem aula. legal isso. Maravilhoso, obrigada, querida. Eu vou olhar, não houve pergunta, mas eu acho que você já me conhece. Eu vou colocar a aula lá no Classroom, tá? Sim, sim. Uhum. Obrigada, Camila, viu? Imagina. Queridos, então, para a gente já caminhando para a finalização, mas então, assim, tudo isso, diante do que vocês falaram, diante daquilo que eu estou comentando, da peculiaridade desses, principalmente do regime da parcial, né, gente? É muita dor, né? O que eu vejo na hora do divórcio, ou mesmo até no inventário, porque o inventário muda tudo, né, gente? A questão ligada à herança quando o cônjuge participa. Nem vou comentar aqui. Eu já até dei aula disso, mas enfim. É muita dor que se sente, né? Se sente com ódio, com revolta, porque a pessoa se esforçou tanto na vida e o outro também ficou só na sua cola. Vê se não é verdade, não é? Então tem isso que vem à tona. Bom, divórcio, então eu acho importante assim, o ex-cônjuge, divórcio sem partilha. O cara fica no imóvel após o divórcio, né? Então ele tem que deve aluguel. Se não foi feita a partilha, vai deixar para depois? Ambos são coproprietários. O cara deve aluguel para o outro. Simples assim, óbvio, né? A porcentagem que cabe a ele, né? Justamente sobre a porcentagem. Não só isso. Se o cara está como coproprietário e ele está no imóvel, além de dever aluguel, tem todas as outras questões ligadas, condomínio, tudo isso tem que pagar, né? Ele, porque ele está na posse. Divórcio com partilha. Então, vamos lá. Eu posso ter um bem imóvel que fica com um dos ex-cônjuges, o outro tem que fica como dono exclusivo e aí indeniza. Sim, fácil e maravilhoso. Fora a questão ligada aos financiamentos, né, gente? Se o outro vai ter possibilidade, o banco vai aceitar ele no imóvel financiado e tudo mais. Podem decidir que, mesmo com a partilha, o imóvel vai vender para um terceiro, né? E aí o valor da venda é óbvio que vai ser distribuída, né? Justamente vendo aquela lógica que eu mostrei naquele contextualização. Quanto que um contribuiu antes de casar e o que o bem,
o que foi durante o bem, né? Ou durante o casamento, quanto que vale o bem, e só desconta o que foi contribuído antes de casar. E aí divide o que foi tudo durante o casamento. No divórcio, decidem. Também nada impede. Dou o imóvel, está tudo quitado, dou o imóvel para os filhos e um deles fica como usufrutuário, por exemplo. Nada impede. Agora, financiamento bancário é aquela história que a gente comentou. Se a aquisição, tem que analisar o contrato de financiamento, se foi feito por ambos antes de casar ou por apenas um deles. Porque se foi antes de casar, vai ter que o banco aceitar. No momento do divórcio, um deles ficar no imóvel, continuar a parcela, um vai ficar pagando a parcela do financiamento, vai ter que fazer análise de crédito. Vocês sabem, aquilo que a gente comentou, né? Que no fundo, muitas coisas acontecem assim, ninguém vai procurar o banco tá nem aí se você vai divorciar ou não, gente, a verdade é essa. Se divorciar, o que o banco tem a ver com o divórcio? Nada, que ele quer saber do quê? Óbvio, grana. Outra coisa, é engano, e eu acho que todo mundo aqui sabe, o banco não quer saber do imóvel. Gente, até porque ele é obrigado a levar a leilão. Então, não, ele quer saber de resolver a questão do dinheiro. Então, a análise de crédito é feita, e aí, se o outro contratante vai ser aceito, mas no fato, de fato, muitas vezes o ex-cônjuge fica lá pagando e o outro fica lá repassando o dinheiro. Isso não quiser, outros problemas. Após chegar a um número atualizado, a partilha deve ser proporcional. Bom, aí aquilo que a professora explicou, eu só estou escrevendo o que a teacher falou, né? Então, sempre pensando que durante o casamento, o que se vai partilhar é sobre as parcelas quitadas. Muito bem. Aqui eu vou trazer algumas regras, 20 exemplos de regras que você pode personalizar. Então, por exemplo, a proporção de cada bem adquirido durante o casamento, sobre a titularidade, conforme o rendimento, como vocês mesmos colocaram. Então, sobre a titularidade e divisão de bens antes do casamento, se vai ser bem comum ou particular. Sobre doações entre os cônjuges, como pode ser feito, né? Ou a terceiros. Olha lá, regras para dispor de bens comuns a terceiros. Então, tudo isso são cláusulas que você vai personalizando, independente do regime. Criação de um fundo financeiro de emergência. Olha lá a questão da responsabilidade civil, quando é ato ilícito. Fundo de contribuição anual por cada cônjuge proporcional à sua renda. Outra coisa, bens adquiridos na constância do casamento individualmente por cada cônjuge a título oneroso ou gratuito serão bens particulares, para situações X, Y, Z que eles podem colocar, e proporcional à sua contribuição, ou mudam, ou outra situação qualquer. Olha, isso também eu acho que eu já vi isso. Compensação financeira, por exemplo, uma mulher era modelo e ganhava uma grana, e o cara assim, eu vou viajar pelo mundo porque eu sou cônsul, sei lá o quê, militar, e viaja pelo mundo inteiro aí, e ela deixa de ter renda, e ela vai ter uma compensação financeira pelo tempo, por ela ter aberto mão disso, né? Uma pensão mesmo, que recebia antes de casar. Ou mesmo, uma cônjuge por ter perda de renda, ou ela deixou de ter uma pensão boa que recebia do pai porque ela casou. Pensão por conta de morte, né? Morte de pai. Obrigação de um dos genitores para custear a educação, nada impede, de forma exclusiva, ou até mesmo após casamento, olha só. E aqui eu falei educação, mas pode colocar saúde, que também é caro pra caramba. E saúde odontológico e assim vai. Toda forma de ajuste em caso de divórcio. Então, assim, você estabelece regras de como vai ser arbitragem. Momento importante. Arbitragem não para discutir sobre divórcio, mas sobre partilha de bens. Mediação. Você coloca a forma do ajuste. Forma de pagamento e manutenção da família. Quem é que vai fazer sobre a manutenção da casa, né? Quem vai. Seja, as coisas do dia a dia. A participação societária, o ganhos de um dos consórcios existentes durante o casamento, aquele problema sério, entrou renda e divisão para os dois. Então, no parcial, né? É bom, pode deixar mais claro. Lá, valorização imobiliária, sobre dívidas e passivos trabalhistas também pode ser resolvido. Verbas rescisórias, como eu disse, que é só exclusivo de um cônjuge, pode estabelecer. Eu acho que muita gente que casa não imagina que isso daí pode ser dividido, né? Eu acho.
regras de administração dos bens comuns e não comuns, direitos autorais e a comunicabilidade ou não da renda para o outro cônjuge, né? Como eu falei, da arbitragem. Estabelecer. Sim! Gente, a previdência social, bom, é só de um, que é a pensão por morte, mas eu tenho a previdência privada, aquela complementar. Então, já é pacificado no STJ que a previdência privada, aquela em que é como se fosse um fundo de investimento, ela é partilhável. Mas não aquela que é de fundo de pensão relacionada a uma complementação de renda, essa não. Então, você estabelece o que você quer relacionado à previdência. Olha isso aqui. Também já vi isso. Compromisso de sustentar o outro durante o concurso que o cara está lá, ele ou ela, estudando para concurso público. Depois que passar no concurso, partir. E se nunca acontecer? Aí, por isso que eu coloquei aqui prazo, né? Estabelece um prazo, que a pessoa vai ficar 20 anos estudando para concurso, ou coisa e tal. Responsabilidade por dívida e gastos de um dos cônjuges por ter negócio de alto risco. Não é, gente? Isso também, né? Investidor, aquelas. Estipulação, se houver divórcio, da obrigação de alimentos provisórios para um dos cônjuges, enquanto não houver renda própria, colocar um prazo para isso. Lembre que tem um enunciado, válida e eficaz a renúncia feita no divórcio. A renúncia, mas não quer dizer que é perpétuo, tá, gente? Nula, a própria lei fala que é nulo renúncia antecipada de alimentos, mas no divórcio eu posso falar, eu não quero alimentos. Mas aí você pode estabelecer no próprio pacto como fazer essa questão, enfim, estabelecer alimentos, né? Sobre como vai ser feito isso durante um determinado prazo. E aí, como eu falei, que é possível ter arbitragem, mas só para resolver conflitos patrimoniais. Com relação a conteúdo extrapatrimonial, como eu disse, não é unânime, mas tanto Gustavo Tepedino, vocês sabem que é um doutrinador muito famoso lá no Rio de Janeiro, Rodrigo Cunha, que é de Minas, que vê possibilidade de cláusulas extrapatrimoniais. E aí, gente, até coloquei essa situação aqui, porque eu estou vendo situações ligadas, eu tenho, assim, casais que entram em conflito pedindo dano moral por conta da homossexualidade, que foi durante o casamento, aconteceu e pedindo indenização. Então, nós temos questões extras patrimoniais ligadas à possibilidade de não indenização em circunstâncias como essa. Então, não se vêem, esses doutrinadores não vê problemas relacionados a isso. Professora, Oi. Nesse caso, né, de conteúdo extra-patrimonial, independente do regime de bens que vai ser adotado pelo casal, é possível, no sentido assim, há entendimento, e qual é o entendimento da professora, no caso de incluir uma cláusula de indenização por traição? Sim, muito bem. Eu não vejo problema. Então, eu vou, qual o contrato? O que é a multa contratual? Antecipação, um cálculo provisório de perdas e danos. E o que é a indenização por traição? Perdas e danos, né, gente? É responsabilidade civil. É verdade, eu deveria até ter incluído aqui. Eu não vejo problema, tá? E por uma questão, porque o que eu não posso é colocar o contrário, de abrir mão da fidelidade. Se os dois, de fato, são infiéis porque eles gostam de um swing, gosta de um oba. Gente, o que o Estado tem a ver com isso? Se gosta de uma suruba nervosa, o que o Estado tem a ver com isso? Outro dia eu vi esse termo, adorei. Eu só estou colocando, mas eu não posso simplesmente pactuar que é permitido cada um ficar com Deus dará, com Deus e o mundo. Não dá, porque aí é contra dispositivo imperativo de lei, como eu falei. O que se pode... caiu da suruba nervosa, Daniele? O que as regras não podem violar é a dignidade da pessoa e a isonomia entre elas. Ou seja, eu não posso colocar uma situação de diminuir a outra parte. Então, veja, exercitar o seu ser,
Ou seja, o S maiúsculo, a sua humanidade, e está relacionado que, de repente, vamos ser bem assim, não tenho situações que eu tenho... Gente, você vejam palestras como essas. Temos até um advogado famoso que é isso. Ele era casado, foi casado 2 vezes, hétero, tem filha, e ele nem é ela, ele gosta de se vestir como mulher, ele gosta, às vezes, de se sentir como mulher, mas, às vezes, ele gosta de se sentir como homem. Me explica isso! Me explica! Situação! Hã? Por que eu tô falando? Eu sou nervosa, né, gente? Tá tudo bem? Posso falar assim? Eu estou me manifestando. Só estou colocando isso porque é o seguinte: você não dá para você colocar num pacto de que ele não pode, em hipótese alguma, por exemplo, eu não sei quem falou comigo, traição. Agora, eu colocar perdas e danos em decorrência de eventual homossexualidade, eu estou violando o quê? A essência dos direitos da personalidade, de eu ser o que eu quiser. Autonomia, eu sou livre. Porque aí a violação, inclusive, o artigo 3º da Constituição, que é relacionado, que é preconceito. Raça, cor, sexo. Tudo, qualquer coisa. Se é indeciso, é. Então, gente, o que se pode é trabalhar com pacto, solidariedade, igualdade, é isso, gente. Lembre, aí eu estou dentro dos princípios da família. Cada membro familiar e a solidariedade. Então, eu não posso simplesmente, não adianta. Indenização por traição, eu posso, eu não vejo problema nenhum. Porque aí nós estamos... E dane-se se a traição foi com homem ou com mulher. Isso eu posso, eu não vejo problema nenhum, tá? Porque aí eu tô falando de dinheiro. Eu tô falando de dinheiro. Agora, impedir da pessoa ser o que ela quiser, no sentido de... A questão relacionada ao existencial, da elevação da dignidade, esquece. Então, gente... Olha aqui, ó, base de apoio, a menor intervenção estatal, a autonomia privada e o essencial, como a própria Daniele, acho que a Daniele não, esqueci agora quem falou, a Camila, que trouxe um caso concreto relacionado a um regime tácito. Cuidado com isso, né? Eu preciso análise do caso concreto, sempre essencial. E o pacto, portanto, cada vez mais eu fortifico, fazer regras para a solução de conflito. Obrigada. Obrigada, pessoal, por tudo, por vocês estarem aqui, por ter contribuído. Eu espero ter ajudado vocês hoje, né? É isso. Gostariam de alguma participação, uma pergunta? Obrigada, pessoal, obrigada. Imagina, Renata, que isso. Que bom. Olha, fiquem de olho. É o seguinte, pessoal, eu passei por um momento... Na verdade, eu continuo passando, porque eu tenho que ajudar minha mãe, vocês já imaginam, né? Eu estou auxiliando muito a família nas questões práticas, né? Hoje, por exemplo, é um dia que eu vou ter reunião. Então, esse mês de julho eu vou dar um time e eu vou propor novos cursos. Mandem para mim. Vocês têm meu e-mail? Porque eu não tenho aqui o Forms, mas olha, eu vou passar aqui meu e-mail. Vocês podem colocar sugestões e eu vou tentar, o semestre que vem, tentar mentorias, tá? Certo, queridos? Fiquem aí com o meu e-mail. Agradeço todos vocês de terem vindo hoje. Eu espero ter contribuído para a vida de vocês. Muito obrigada, tá? De nada, Gustavo. Então, até a próxima aula, né, pessoal? Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Douglas, Camila. Até a próxima.